Lucas, capítulo 15, a partir do versículo 1. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas. Lucas, capítulo 15, versículo 1. E hoje eu quero detalhar um pouco melhor ou até trazer um conceito de pecado, talvez, na minha opinião, o melhor conceito de pecado, nada muito abstrato, nada muito teórico e nem muito teológico, mas eu gostaria de apresentar o significado do pecado com uma história bíblica, especificamente uma parábola, que é a parábola do filho pródigo. Então nós vamos tentar extrair o significado do pecado a partir da experiência de Jesus Cristo, quando ele fala sobre a parábola do filho pródigo. E para isso nós vamos iniciar o versículo 1 para entendermos o que ele estava dizendo sobre parábola. Diz assim: aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Então nós temos aqui Jesus, temos os publicanos e temos a figura dos pecadores. Os publicanos, eu acho que a maioria sabe da história, são judeus, coletores de impostos, que começaram a trabalhar para o Império Romano, e trabalhando para o Império Romano, eles eram tidos como traidores da sua pátria, traidores da sua religião e traidores de Deus, porque deixaram de servir a Javé, o Deus Todo-Poderoso, para servir ao Império Romano. Então Jesus se reúne com esses publicanos. E o texto também diz que ele se reúne com outros, com os pecadores. Quem eram os pecadores? Todos aqueles que não eram judeus, que não seguiam a lei de Moisés, chamados de gentios, ou seja, não judeus, esses eram pecadores. E Jesus se reúne com esses pecadores e se reúne com esses publicanos. E o versículo 2 diz o quê? E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Então nós temos duas classes extremamente importantes do judaísmo, os fariseus, talvez a seita mais importante da época, e nós temos os escribas, que eram considerados os doutores, os grandes intérpretes da lei de Moisés. E esses, com toda a sua sapiência e com todas as suas informações acerca da lei de Moisés, olha para Jesus e repudia Jesus, e escarnece de Jesus e tece uma grande crítica a Jesus. Como é que este, dizendo-se ser mestre, dizendo-se ser sábio, dizendo-se ser intérprete da lei de Moisés, se reúne, come com pecadores e come com publicanos? Então, é alguém que diz que é puro, que senta com profanos. Alguém que diz que é puro ou se apresenta como puro, mas ele come e bebe com impuros, com pecadores, com traidores, com não cumpridores da lei de Moisés. Então, isso é um escândalo que Jesus comete para essa classe religiosa. E aí, sabiamente, Jesus conta 3 historinhas, para responder os fariseus e para responder os publicanos. A primeira historinha que ele conta é a história da ovelha perdida.
Então, um pastor que tem 100 ovelhas, ou um dono que tem lá suas 100 ovelhas, e uma delas se perde, então agora ele não tem mais 100 ovelhas, ele tem 99. Mas ele cuida das 100, ele é dono, ele é proprietário das 100. Então ele vai em busca da número 100, da última que se perdeu, porque as 99 elas estão no aprisco. Não tem necessidade de receber atenção. Elas vão em busca daquela que se perdeu. Então, essa parábola da ovelha perdida ilustra essa cena de Jesus com pecadores, publicanos e com fariseus e escribas. Ele conta: olha, vocês, fariseus e escribas, fazem parte das 99 ovelhas. Vocês não estão perdidos, mas os pecadores e os publicanos estão perdidos. Então é por isso que eu estou comendo com eles. É por isso que eu estou bebendo com eles. É por isso que eu estou em busca deles, porque eles estão perdidos. Então a parábola da ovelha perdida representa essas pessoas que Jesus está comendo e bebendo, se reunindo com elas, publicanos e pecadores. Depois o texto apresenta outra parábola, a parábola da moeda perdida. Uma mulher que tinha 10 moedas e uma se perdeu. E ela, incansavelmente, foi atrás da moeda que se perdeu. Então, é uma segunda história para ilustrar a mesma resposta que Jesus dá para os fariseus e para os publicanos. Olha, as 9 moedas não precisam ser achadas, mas uma se perdeu. Então, a mulher, sabiamente, diligentemente, vai atrás dessa última moeda, a moeda que se perdeu. O que Jesus está querendo dizer? A mesma coisa. Os publicanos e os pecadores haviam se perdido. Né? Os publicanos e os pecadores se desencontraram, se dispersaram, saíram da presença do Pai, saíram da presença do seu Senhor, não estão mais em comunhão. Então, o Pai amorosamente envia o seu filho para que o seu filho vá atrás dos publicanos e dos pecadores. Então, Jesus está atrás da moeda perdida, que são os publicanos e pecadores. Jesus está atrás da ovelha perdida, que também são os publicanos e os pecadores. Essas são as duas histórias que ilustram essa cena. E nós temos uma terceira história, que é a história do filho pródigo. E aí eu quero que vocês abram, por gentileza, o versículo 11. E o versículo 11 continua: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio aquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então, ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Só até aqui por enquanto.
Aqui é a história de um filho que vivia bem com seu pai. A historinha ilustra que o pai tinha boas condições, que o pai o amava, que o pai dava atenção a ele, mas ele, por algum motivo, decide sair da casa do pai. E não só sair da casa do pai. Aqui eu quero começar a questão do pecado. Este homem que vivia bem na casa do pai com seu irmão, ele não decide apenas sair da casa do pai. Ele decide sair da presença do pai. Ele não quer mais viver com o pai. É como se ele estivesse prematuramente dizendo que queria a sua emancipação. É como se ele estivesse dizendo, por pura soberba, que não precisava mais de estar com o pai, de estar presente com o pai, de participar à mesa com o pai, de poder participar da vida, de poder tocar, de poder cuidar dos negócios do pai. E ele diz para o pai: eu quero a parte da minha herança. E eu imagino o coração do pai naquele momento. O sentimento de dor, de tristeza. Peraí, você vai sair da minha presença? Você vai sair de perto de mim? Mas ainda não é hora. Você pode ter a sua autonomia, você pode ter as suas responsabilidades, não tem problema, mas não saia de perto de mim. Não seja uma pessoa inteiramente autônoma. Você precisa de mim. E essa, irmãos, é a história que ilustra a nossa natureza. Essa é a história que ilustra a condição do homem, a condição da mulher. O homem, o ser humano, decidiu viver longe da presença do Pai. O ser humano pediu independência. E nós lemos no livro ou nos livros de história aquela famosa frase: independência ou morte. Não é isso? Para nós sair da presença do Pai, para nós sermos independentes, significa morte. Sairmos da presença do Pai significa pecado. Então, quando eu falo de pecado, eu estou tendo uma atitude arrogante de não viver na presença do Pai, diante do Pai, diante do meu Criador, diante do meu Senhor. Pai, posso até te reconhecer como pai, mas não estou contigo como filho. Não estou contigo como aquele que participa dos teus planos, dos teus prazeres. Então, pecado significa estar longe, estar afastado da presença de Deus. Ele se rebela contra Deus, ele se rebela contra o Pai. E aí, amados, a gente conhece bem a história do filho mais moço, que saiu da presença do pai. O que aconteceu? Foi para um país diferente, sobreveio uma grande fome naquele país, muita gente com fome, ele tinha gastado tudo, vivendo da melhor maneira possível, de acordo com seus desejos, de acordo com a sua consciência e de acordo com a sua vontade. E acaba o seu dinheiro.
as amizades acabam, a segurança acaba, tudo acaba na vida dele. E por último, acaba a comida. Nem comida mais ele tinha. E aí ele vai para uma fazenda, para um lugar qualquer, e ele vai comer, ou tenta comer com porcos. E aí a história é muito interessante, por quê? Porque para um judeu, o porco é um animal imundo. Então não se come porco. É proibido pela lei comer porco. Mas ele não come o porco, é pior do que comer o porco. Ele deseja comer a comida do porco. O estado de humilhação que vive esse filho. E ele vive toda essa condição precária, toda essa condição desumana, porque ele escolheu ser independente de Deus. Ele escolheu ser independente do Pai. Ele é tido como um grande pecador. Pecador no sentido de errar o alvo. Qual era o alvo? O alvo era estar com o Pai. O certo era estar com o Pai. Fique comigo, que eu vou te orientar, eu vou te ajudar a administrar os seus bens, eu vou te ajudar a administrar a sua consciência, eu vou te ajudar a administrar a sua vida, eu te darei bons conselhos, eu te trarei alegria, eu te trarei prazer de viver, mesmo em meio às dificuldades. Fica comigo que tu vai se dar bem. Em outras palavras, fica comigo que você só tende a ganhar. Você não vai perder e muito menos se perder. Fica comigo. Talvez diria Deus para a humanidade: fica comigo. Não saia de perto de mim. Esteja comigo, esteja ligado comigo. Esteja na minha presença. Não saia da minha presença. Porque o destino para quem sai da presença de Deus só é um. O destino para quem vive uma vida em pecado só é um. Passar necessidade, fome, comer com os porcos. Não faça isso. Não faça isso. E esse filho, quando chega essa realidade, ele tem uma atitude muito bonita. O versículo 17 diz assim, ó: então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura? E eu aqui morro de fome. Os filhos do meu pai estão bem e os trabalhadores do meu pai estão bem. E eu, um dos filhos, estou padecendo de fome. Versículo 18: levantar-me-ei e irei ter com o meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos seus trabalhadores. E, levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vesti-o, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos,
porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Aqui, amados, houve o quê? Houve arrependimento. Não quero viver longe da presença do meu Pai. Lá eu tenho moradia, lá eu tenho segurança, lá eu tenho bem-estar, lá eu tenho consolo, lá eu tenho comida, lá eu tenho esperança, lá eu tenho amor. Eu vou diante do meu Pai, vou dizer que pequei contra Ele. E quero viver como seus trabalhadores, se for o caso, nem mais como filho. E o pai se regozija quando vê o filho, não é para menos. O filho estava perdido, pecador, caminho errante, errou o alvo. E ele olha para o filho e se regozija. Dê uma capa para ele, dê comida, dê banho, dê tudo o que ele precisa. E vem cá me dar um abraço. Vem cá me dar um beijo. E vamos fazer uma festa. Por quê? Porque esse meu filho estava perdido. Ele estava errante. Ele vivia como um morto. Ele estava morto e reviveu. Então, quando eu falo de pecado, eu falo disso. Do ser humano que decide viver longe do Pai. Do ser humano que decide viver longe de Deus. Isso é pecado. Isso é terrível. Dói no coração de Deus e é uma verdadeira tolice nossa viver longe, porque esse é o destino de quem vive longe de Deus. O destino da desesperança, o destino da não vida. Ele estava morto e reviveu. Então Jesus está dizendo para os fariseus e para os escribas isso. Esses pecadores aqui estão voltando para a casa do Pai. E o Pai está feliz porque eles estão na casa do Pai. Em outras palavras, irmãos, a condição humana imperfeita pressupõe dizer o seguinte para Deus: eu quero assumir a minha vida daqui para frente. Daqui para frente eu me torno autônomo. Eu não quero mais que você faça parte da minha vida. Eu não quero mais estar ligado em Deus. Essas palavras são simbolizadas no Éden, quando Adão e Eva comem do fruto do conhecimento do bem e do mal. Deus diz, por assim dizer, não é possível que você tenha vida sem estar ligado a mim. E aqui eu uso a ilustração de um ventilador ligado na energia. Não sei se na casa de vocês aí tem um ventilador. Então, quando nós ligamos um ventilador na energia, ele gira sem parar. Ele funciona plenamente bem, estando ligado na energia. Só que quando eu desligo o ventilador, ele funciona ainda, né, residualmente. Mas daqui um pouco ele vai parando de funcionar, até ficar estático. É assim a nossa relação com Deus. Quando nós estamos em Deus, nós estamos em vida, pleno, em pleno funcionamento. Mas quando nós saímos da presença do Pai de Deus, somos como um ventilador numa energia residual. No primeiro momento, achamos que estamos bem, mas mais lá na frente nós vamos perceber que não estamos nada bem.
Essa postura que o ser humano imperfeito adotou é a pior expressão do pecado. Pecado, pecado mesmo, eu repito, é dizer que não precisa estar ligado em Deus para viver. Mas vem Jesus e assume todo o ônus da condição humana, inclusive a morte. A morte não teve poder sobre Jesus. Ele ressuscita. E por que ele ressuscita, irmãos? Porque Jesus nunca se desligou de Deus. Jesus não era pecador, porque ele nunca se desligou de Deus. Esses dias eu achei uma expressão interessante, quando às vezes dizemos que estamos tão corridos e deixamos de orar por conta dessa correria que o mundo moderno nos traz. E aí a ilustração dizia assim: será que Jesus não era ocupado? Jesus era um homem extremamente ocupado. Mas ele sempre encontrava tempo para falar com o Pai. Sempre encontrava tempo. Jesus era um ser humano pleno, mas ele sempre encontrava tempo para dialogar com o Pai, para buscar o Pai, para pedir a opinião do Pai. O ser humano pleno. Se Jesus não fizesse isso, ele pecaria por sair da presença do Pai. E ele nos deu o grande exemplo. Ele é a nossa referência. Assim como Jesus jamais se desligou da presença do Pai, nós também não podemos nos desligar da presença do Pai. Porque se desligarmos da presença do Pai, nós estaremos mortos em nossas próprias vontades, em nossos próprios delitos. Jesus venceu a morte, o pior dos inimigos. A morte não foi capaz de segurá-lo, de retê-lo, de abraçá-lo, porque havia alguém que já estava o abraçando, o Pai. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está o teu poder, morte? Alguém que está com o Pai, a morte não tem poder. O pecado não tem poder. E assim Jesus nos ensinou. Né? E como se Jesus estivesse dizendo, né? Vocês estão entendendo como um ser humano deve se portar? Assim. Enquanto o primeiro ser humano queria viver de forma autônoma, o segundo queria viver e viveu em espírito de santidade, em plena obediência, em plena comunhão, sinergia, aproximação, de forma dependente de Deus, no caso Jesus Cristo. Vocês estão entendendo como um ser humano deve se portar? Quando olhamos para Adão e Eva, perguntamos a Deus, talvez, é isso aí que é o ser humano? Foi o melhor que você pôde fazer? Deus diz, não. Esse é o ser humano afastado da minha presença. Esse é o ser humano pecador, imperfeito, longe de mim. Ele escolheu estar longe de mim. Ele foi embora antes de ser terminado, antes de a obra ser concluída. Mas eu vou lhe mostrar um ser humano acabado, pleno. É o segundo Adão.
Jesus, o meu filho. Vocês estão entendendo como um ser humano deve se portar? É igual a ele, que eu quero que os meus filhos sejam, que eu quero que os meus filhos vivam. Os olhos dos homens estão embaçados, não enxergam bem. E o meu filho veio para desembaçar, para dar vista, para abrir literalmente esses olhos, para que eles vivam da mesma forma que Jesus Cristo. Não vou entrar aqui na parábola do filho mais velho. Eu quero só conversar com vocês sobre o filho mais novo. O filho que abandonou o pai. E a pergunta que eu tenho para nós agora é: como anda a nossa relação com este pai? É uma relação próxima? É uma relação distante? Ou é uma relação ausente, inexistente? O pior pecador, amados, na minha opinião, de acordo com essas parábolas que nós conversamos agora, é aquele que está longe, errante do Pai. É isso. Amém? Vamos orar? Pai, nós te louvamos, glorificamos e exaltamos o teu nome. Queremos te agradecer, Deus, por esta mensagem. E dizer que nós entendemos que o significado do pecado é aquele que rejeitou o Pai, que decidiu sair da sua presença, que decidiu abandoná-lo, que decidiu viver autonomamente. Mas neste momento eu clamo ao Senhor para que não façamos essa escolha, porque certamente morreremos, certamente deixaremos de viver a plenitude que a vida nos oferece e nos oportuniza. Queremos abandonar o pecado e viver em espírito de santidade, assim como Jesus Cristo viveu em espírito de santidade na presença de seu Pai. Nos ajuda, Senhor, a vivermos na sua presença. Diante do teu altar, diante da tua vontade, diante da tua soberania, diante dos teus conselhos, diante da tua graça, diante da tua misericórdia, da tua bondade, do teu amor, do teu consolo, diante da tua repreensão e até mesmo diante do teu juízo, Senhor. Ajuda-nos a viver essa realidade. É essa realidade que queremos viver. Essa realidade ligada em Deus, unida em Deus, plena comunhão em Deus, em Ti, a exemplo do Teu Filho Jesus Cristo. Assim nós oramos, Pai, e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.